Olá amigos, satisfação, obrigado por sua sintonia neste canal. Nessa transmissão vamos falar sobre a lição de número 2, a lição que fala sobre vivendo em família ou a família como título original. E nós sabemos que a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja. Tanto que uma pessoa escrevendo sobre a família escreveu o seguinte: o dinheiro pode edificar uma casa, mas o dinheiro não pode comprar o amor necessário para fazer dessa casa um lar e nem uma família. É preciso que as emoções, os sentimentos das pessoas estejam envolvidos nessa questão de criar uma família e viver em família. Verso para meditação, verso áureo da semana, está em Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Interessante, né? Salomão foi uma pessoa que ele foi obediente ao pai dele e à mãe dele. E por isso escreveu essas palavras: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. A família era considerada uma escola para todas as pessoas. Por isso que Deus se preocupou em transformar a família em uma espécie de célula escolar ou um local de aprendizado da educação cristã. A base da sociedade, da igreja, é a família. Se tivermos boas famílias na igreja bem estruturada, a igreja será bem estruturada. Se tivermos famílias que não são consagradas, a igreja não será consagrada. Famílias bem estruturadas geram uma sociedade justa e equilibrada. E por conseguinte, uma igreja fervorosa e atuante. Os grandes homens do passado, que tiveram grandes famílias que estavam bem estruturadas, criaram sim igrejas assim maravilhosas, atuantes e com assim um regime de consagração. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, de outros grandes pregadores do passado. Susana Wesley, ela tinha mais de 10 filhos e ela tirava tempo todo dia para conversar com cada um sobre o amor de Deus. Consequência disso, foram 3 grandes pregadores que criaram o metodismo. Veja que coisa interessante que é a escola do lar, como ela é importante. Os maiores exemplos dos filhos, assim, são os pais. Desde pequeno, os filhos devem ser orientados a buscar a Deus, de forma a ter sua presença constante na vida pessoal. Quando os filhos são levados a Deus, pode acreditar, esses filhos darão muita felicidade e prazer aos pais. Quando os pais não ligam para a instrução que estão dando aos filhos, poderão passar vergonha. É contada a história de um menino que estava na casa dele e o pastor foi almoçar na casa dele, e o pai dele era o ancião da igreja. E na hora do almoço, lá estava o menino assentado na frente do pastor e o menino parou de comer em um certo momento e ficou olhando para o rosto do pastor. O pastor ficou incomodado, o menino saiu do lugar dele, foi para a ponta da mesa, ficou olhando o pastor de lado, deu a volta na mesa e ficou olhando o pastor do outro lado. O pastor ficou assim curioso e disse: escuta, por que você está me olhando tanto, querido? O menino disse: sabe o que é, pastor? É que o meu pai disse que o senhor é um homem de 2 caras. Eu estou tentando achar onde é que está a sua outra cara. Quase que o pai morreu de vergonha. Olha que coisa interessante quando nós assim colocamos diante dos filhos alguma coisa que não é uma orientação segura. Deus orientou em sua palavra que os pais devem ensinar os filhos o temor e a obediência ao Senhor. O menino jovem tinha na sua sala, no internato da igreja, nas adventistas, ele tinha acima da sua cama essa frase num quadro: eu serei o terceiro. E os colegas, quando chegaram lá, ficaram curiosos e disseram: escuta, Tiago, por que você é o primeiro da classe e tem um quadro acima da sua cama com essa expressão, eu serei o terceiro? Não está combinando. Ele disse: sabe o que é? É que meu pai me ensinou, nesta vida de cristão, nós temos que aprender uma coisa: em nossa vida, Deus é o primeiro. O nosso próximo está em segundo lugar e eu serei o terceiro. Gente, que coisa maravilhosa quando um filho aprende uma filosofia de vida cristã como essa desse menino. Quando os pais ensinam os filhos sobre o amor de Deus dentro da educação cristã, familiar, todos ficam conectados com o Pai Celestial. E a alegria e a felicidade da família, com certeza, acabará sendo muito maior. Um ponto marcante da vida em família é a forma de dedicação que o amor produz dentro da família, onde o amor filial e fraternal estará sempre em evidência. Ou seja, é um se sacrificando pelo outro. Quando o pequeno Allen McDonald, ele
estava passando perto do fogão e acabou assim a panela de pressão explodindo, ele teve uma grande parte do corpo queimada. Isso foi em Miami, na Flórida. E Allen McDonald foi levado depressa ao hospital com queimaduras de 2º e 3º grau. O cirurgião plástico declarou que era preciso fazer uma operação de enxerto de pele. E era preciso que um doador se prontificasse a fazer, então, essa doação de pele para enxertar no corpo de Allen McDonald. Gente, John McDonald, um irmão de 14 anos. Allen tinha 12. O irmão de 14 anos disse: olha, doutor, eu me prontifico, pode tirar do meu corpo a pele para salvar a vida do meu irmão. E assim, John McDonald, ele foi internado e o médico tirou 1.625 centímetros da coxa dos quadris de John McDonald para enxertar no irmão, que depois, então, de alguns meses estava curado. E os dois, então, se amavam mutuamente, porque que coisa linda, né? Quando os filhos são ensinados no temor do Senhor, eles se sacrificam uns pelos outros, e é uma bênção para a família, né? Que esse exemplo de John McDonald seja seguido por muitos filhos na família, para que nós possamos seguir o desafio do outro João, John McDonald. Ele aceitou o desafio de João, discípulo amado. João dizia: amemo-nos uns aos outros. E esse desafio também é para nós nos dias de hoje, né? Talvez nós não sejamos chamados a doar assim parte da nossa pele para um irmão queimado, mas temos que fazer o possível para que o amor cristão esteja em nosso coração, para que nós possamos atender, por exemplo, um animal ferido, para que possamos atender uma família em necessidade, para que possamos atender, por exemplo, uma criança que está perdida, para dedicarmos tempo a alguma pessoa que esteja necessitando dos nossos préstimos. A educação cristã recebida dentro da família nos fará seguir a lei áurea do amor ao próximo. A lei áurea é o seguinte: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, foram ensinados por Deus a conduzir os filhos nos passos da adoração ao Criador e nos passos, então, do amor ao próximo. Isso Deus executou ensinou através da morte dos cordeirinhos, que já prefigurava a morte do Senhor Jesus Cristo, e do amor entre eles. Tanto que quando Caim matou Abel, Deus foi o primeiro a perguntar: onde está o seu irmão? Ou seja, você é o cuidador do seu irmão. Onde está o seu irmão? O Caim foi boca dura e disse para Deus: sou eu por acaso babá do meu irmão? Ou seja, o Senhor Deus disse: Caim, se você fez o mal, o pecado jaz à porta. E Caim se indispôs contra Deus. Olha que coisa impressionante. Dentro de uma família, os dois ensinados à adoração a Deus, mas mesmo assim, nem todos captam a mesma lição. Caim não captou a lição da adoração e do amor fraternal. Abel, sim, ele era predisposto ao bem. Por isso, a nossa tarefa hoje é transformar o nosso lar numa escola para que Deus possa guiar os nossos filhos. Ellen White escreveu o seguinte: é privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificá-lo. Ela diz o seguinte: olha, para esses pais que guiaram os filhos para os portais do céu, diz que esses portais se abrirão para pais e filhos. Mas ela chega a dizer o seguinte: infelizmente, alguns serão deixados de fora, tanto filhos quanto pais. Filhos que não obedeceram e pais que negligenciaram ensinar os filhos a fazer a vontade de Deus. Orientação da criança, na página 13 está esse texto. Por isso, vamos ver no estudo dessa semana como poderemos transformar nosso lar em uma escola para a eternidade. Todos os membros da família devem aprender do Divino Mestre a colaborar para que nosso foco seja o céu. Quando a família se une na direção do céu, com certeza os resultados serão muito melhores. A palavra de Deus é a cartilha para estudarmos esse caminho para o céu. Deus abençoe. Nós vamos fazer um bom estudo essa semana e eu espero você então na lição de domingo. Que o Senhor te abençoe então. Amém.